Você está velho demais, você está cansado demais, você está atrasado na sua vida. Era isso que eu pensava também até um tempo atrás. Mas agora eu decidi mudar esse pensamento, mudar as atitudes e mudar todo o meu comportamento. Bom, para vocês que não me conhecem, meu nome é Marcelo e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Nesse canal, como vocês podem ver pelo nome, Marcelo Melo em Construção, é onde eu estou construindo, iniciando uma construção da minha nova jornada. Aqui eu vou explicar um pouco de como que vai ser o vídeo, como que eu vou registrar toda a minha jornada, minha trajetória de vida através desse canal. E primeiramente eu quero dizer que se você pensa tudo isso que eu disse no começo, você está completamente enganado e eu quero te falar um pouco. Como que funciona todo o processo de crescimento na vida? A gente planeja, a gente pensa, a gente estuda várias probabilidades, a gente tenta de várias formas iniciar um projeto. Mas lá no fundo, a gente sempre acaba arrumando uma desculpa, arrumando algum pretexto para a gente não continuar. E foi isso que aconteceu comigo. No início, lá atrás, há bastante tempo, o que aconteceu? Eu era um menino mais novo, sem cabeça, e acabei parando meus estudos no segundo ano. Faltava apenas um ano para eu poder finalizar o terceiro ano do ensino médio e acabar com todos os estudos. Mas não, eu abandonei os estudos e não foi nem por trabalho, foi para ficar à toa mesmo. Sei que muita gente às vezes para os estudos de alguma forma para poder trabalhar, porque tem alguma obrigação, mas no meu caso não. No meu caso foi apenas relaxo, desleixo mesmo. Minhas condições financeiras nunca foram boas. Minha mãe criou eu e minha irmã basicamente sozinhos, sempre trabalhou, mas nunca deixou faltar nada. Mas a gente nunca teve condição boa, como casa própria, carro, ou comer tudo do bom do melhor. Ela não deixava faltar nada do básico. E mesmo assim, ela só queria uma coisa de mim e da minha irmã: estudo. Apenas isso. Tanto eu quanto a minha irmã, a gente não seguiu isso, foi totalmente por outros caminhos. Minha irmã é um pouco pior, ela deixou de estudar na sexta série, eu ainda não, eu ainda fui até o segundo ano do ensino médio, terminei, e quando foi começar o terceiro ano do ensino médio, eu simplesmente larguei mão e nunca mais pensei em estudar. Logo depois que eu estava mais velho, mais ou menos por volta dos 22 anos, eu me deu uma vontade de estudar. Eu conheci um advogado que cuidava das causas da minha mãe, contei um pouco para ele da minha história, e ele me instruiu, falou: por que você não estuda, por que você não faz uma faculdade, você é um tipo de pessoa que gosta de conversar, que você tem um bom comportamento, então assim, você é uma boa pessoa, e eu acho que você se encaixaria como advogado, estudando direito. Foi isso que ele me falou e foi isso que eu tentei fazer. Prestei o Enem, não vou me recordar o ano, porque faz bastante tempo, para poder tentar uma nota, para dessa forma conseguir pelo menos concluir o terceiro ano do ensino médio. Era isso que eu tinha em mente, era isso que eu queria fazer. Mas eu não consegui e mais uma vez eu abandonei isso e deixei de lado. E os anos foi passando, 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 e eu acabei casando, tendo filho, e isso lá em 2020, vamos ver se eu vou recordar mais ou menos. Acredito eu que foi lá para 2021, 2022, mais ou menos por aí. Me despertou novamente essa vontade de querer estudar, de querer fazer direito. E eu tentei, comecei a estudar, não cheguei a prestar o Enem e acabei deixando de lado novamente esse sonho. Por quê? Porque eu estava achando que eu já estava velho, eu estava com 24 anos nessa época. Na minha cabeça já não compensava mais ter que ficar estudando 5 anos. E assim eu fiz o que a maioria das pessoas fazem, parti para a internet. Tentei algo na internet, de várias e várias formas, e desde então é o que eu venho sempre tentando. Vender como afiliado, vender algum produto físico, fazer alguma coisa do tipo que dê um retorno, que a gente vê muito dos gurus aí falando que dá certo, dropshipping. Já tentei várias e várias e várias vezes. E mais uma vez, o que aconteceu? Se passou 5 anos daquela época e aqui eu estou mais uma vez sem resultado e da mesma forma na estaca zero. Então eu parei e pensei: hoje eu tenho 36 anos, trabalho de CLT, continuo casado com a minha esposa, graças a Deus, temos um filho de 7 anos
E minha vida, ela, assim, não melhorou. Ela está estagnada da mesma forma. Não consegui casa própria. A gente tinha um carro, acabei vendendo porque o carro deu muito problema e desde então a gente está a pé. Não tenho uma moto, trabalho de CLT no supermercado. Hoje em dia eu sou conferente desse supermercado. Eu trabalho praticamente de segunda a sexta. Alguns sábados eu vou, mas trabalho 4 horas, das 7 da manhã até as 11 da manhã. E domingo eu não vou, né? É uma carga horária relativamente boa que eu digo assim para quem trabalha no supermercado, certo? Mas não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero para o meu filho, não é isso que eu quero mostrar para ele. E novamente, mais uma vez, me acendeu a vontade de querer estudar e fazer uma faculdade. Não estou falando que eu vou ficar rico fazendo a faculdade, não estou falando que eu vou já começar ganhando bem fazendo faculdade, porque primeiro, preciso conquistar o meu diploma de ensino médio, terceiro ano. Segundo, assim que eu conseguir isso, o outro passo é conseguir uma bolsa na faculdade, porque eu não tenho condições de pagar uma faculdade por completo. Então, vai ser uma trajetória árdua, vai ser uma trajetória complicada, não vai ser fácil, mas eu decidi criar esse canal para poder registrar todo esse trajeto. E aqui está mostrando tudo o que eu vou fazer, tudo basicamente. Desde os planos de estudo, forma de estudo, o que eu vou estudar, como que eu vou estudar, o meu dia a dia em questão de trabalho, né? Não vou estar registrando assim, eu acordando, levantando e indo trabalhar, não. Eu vou estar falando como que foi o trabalho, cansado, se eu não estou cansado, estudando matérias, seja para o Enem, vou estudar para o Enseja, eu vou tentar essas duas provas para poder concluir, tá, esse ensino médio e conseguir uma bolsa numa faculdade. Porém, qual que é a outra, vamos dizer assim, não é dificuldade, mas assim, é um outro trajeto que eu preciso concluir, né? O que acontece? O Enem 2026 e o Enseja 2026 já encerrou as matrículas. O Enseja, se não me engano, já vai estar sendo feito agora. O Enem vai ser em novembro. E eu não fiz a matrícula de nenhum dos dois. Não fiz. Infelizmente, eu não fiz a matrícula de nenhum dos dois. Mas isso não é motivo para eu desistir. Não, pelo contrário. Eu vou começar a estudar agora, esse ano 2026, para poder estar prestando e fazendo o Enseja 2027 e o Enem 2027. Ou seja, eu tenho mais de um ano para poder estar estudando para alcançar esses objetivos. E tudo isso é o que eu vou retratar aqui nesse canal para vocês. Tá? Qual o tipo de pessoa que eu quero alcançar aqui? Qual é o meu objetivo com isso? Meu objetivo não é apenas estar mostrando os estudos. Meu objetivo é criar um compromisso com as pessoas que têm esse mesmo sonho, têm essa mesma vontade de poder estar estudando, poder estar se formando, para poder ter um nome, um diploma e, acima de tudo, poder mostrar para o meu filho que o pai dele foi alguém diferenciado na vida. O pai dele foi alguém que correu atrás, que fez acontecer e servir de inspiração para o meu filho, né? Coisa que eu não tive um pai para poder fazer isso por mim. Então isso vai muito mais além do que estudar, né? Do que apenas estudar, do que apenas se formar, do que apenas conseguir um cargo, conseguir dinheiro. Isso, para a minha pessoa, é algo que pode fazer uma transformação na vida do meu filho. Na vida do meu filho, para ele poder ver, enxergar que o pai dele foi atrás de um sonho, que o pai dele estudou, para realmente, como eu disse, servir de exemplo. E eu acredito assim que tem muitas pessoas que têm esse desejo, que têm essa vontade, que têm a mesma idade que eu, um pouco mais novo, um pouco mais velho, mas que pensa dessa mesma forma. E aqui eu quero firmar um compromisso de estar fazendo pelo menos uma vez por semana vídeo, registrando toda a trajetória de estudo, registrando todo o caminho que eu estou fazendo, meus planos de estudos, inscrição quando eu for fazer, o dia que eu for fazer as provas, enfim, mostrando meu desempenho, porque assim, faz tempo que eu parei de estudar. Como eu disse, eu tenho 36 anos, estamos em 2026, então foi lá em 2007, quando eu concluí o segundo ano do ensino médio, eu estava indo para o terceiro ano do ensino médio, então faz muitos anos. Então minha cabeça já não é mais a mesma coisa. É diferente você estudar
quando você é mais novo, quando você apenas vive para o estudo. Agora, quando você tem responsabilidades igual trabalho, cuidar da sua família, dar atenção para o seu filho, dar atenção para sua esposa, é diferente, a sua cabeça cansa. Então não vai ser fácil, vai ser batalhado. Eu conversei ontem com a minha esposa, porque ela me ajudou a tomar essa decisão, principalmente de estudar e registrar, fazer um canal de forma como se fosse um diário mesmo, registrando, também um Instagram para poder deixar tudo registrado, não apenas para ficar como vídeo marcado, mas para quando eu estiver lá na frente eu poder olhar esse vídeo e ver da onde eu comecei, ver da onde que eu vim, e dessa forma servir de inspiração, motivação, enfim, alguma coisa, algo positivo para as outras pessoas. Então, esse primeiro vídeo foi mais em questão para poder explicar quem sou eu, explicar qual é o meu objetivo com esse vídeo. Esse é o motivo desse vídeo. Logo mais eu quero trazer vídeos falando mais da minha pessoa, do meu trabalho, minhas origens, o que eu já fiz da vida, o porquê de querer se formar em direito, o que me chama atenção nessa profissão, planos de estudo, aonde eu estou estudando, como eu estou estudando, os horários que eu vou estudar, enfim, vai ser conteúdo para muito tempo, vai ser conteúdo aí para quando eu fazer as provas, quando eu me formar, quando eu entrar na faculdade, enfim, tudo que eu puder fazer, registrar, eu vou fazer e registrar aqui através desse canal. Então, se você é o tipo de pessoa que pensa da mesma forma que eu pensava, mas quer mudar seus pensamentos, mudar suas atitudes, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhe com pessoas que também têm esse mesmo pensamento, para que de alguma forma eu consiga alcançar pessoas que possam estar fazendo a diferença na vida delas e uma diferença melhor, sem joguinhos, sem mentiras, nada. A verdade nua e crua da minha realidade, do que eu passo e do que eu faço na minha vida. Então, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha aí esse mesmo pensamento e eu estarei com outro vídeo trazendo mais explicações de tudo que eu pretendo fazer. Muito obrigado a todos, falou e fui!